Olá, vamos iniciar agora o módulo 6, que trata de matrizes, do estudo das matrizes. Primeiro a gente parte da definição da matriz. O que é uma matriz? Uma matriz é um conjunto de elementos dispostos ordenadamente em linhas e colunas. Tá? Dispostos ordenadamente em linhas e colunas. Eu pego um elemento, pego uma letra qualquer, que é um elemento, represento o elemento e coloco no índice dois números. O primeiro número representa a linha que o elemento está e o segundo número representa a coluna em que o elemento está. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, A11, eu não digo A11, eu digo A11. O primeiro número se refere à linha que o elemento está, segundo a coluna que o elemento está. Então, A11 significa que ele está na primeira linha, primeira coluna. Se eu pegar o elemento A22, ele está na segunda linha, na segunda coluna. Se eu pegar o A53, ele está na quinta linha, na terceira coluna. Sempre o primeiro elemento se refere à linha em que o elemento está. Primeiro índice, no caso. O segundo índice representa a coluna em que o elemento está. Tá certo? Isso é muito importante, são detalhes bobos, pequenos, mas que são importantes para a gente aprender a matriz. O que é uma matriz? Bom, a ordem de uma matriz. O que é que nos dá a ordem da matriz? Quem me dá a ordem da matriz é o número de linhas que ela possui e o número de colunas que ela possui. Então, se uma matriz tiver 3 linhas e 4 colunas, a ordem dela é 3 por 4. Tá? Se ela tiver 5 linhas e 7 colunas, a ordem dela é 5 por 7. Essas matrizes são matrizes retangulares. Ok? Matrizes retangulares. Se o número de linhas for igual ao número de colunas, então eu tenho matriz quadrada. Então, nesse caso, eu não preciso dizer se ela é quadrada, o número de linhas for M, por exemplo, o número de colunas também será M. Então, ela será uma matriz M por M, ou fica mais fácil eu dizer que ela é uma matriz de ordem M. Então, quando o número de linhas e o número de colunas forem iguais, simplesmente eu utilizo esse mesmo número para falar geral. Então, a matriz de ordem N é uma matriz que tem N linhas e N colunas. A matriz de ordem 5 é uma matriz que tem 5 linhas e 5 colunas. E assim por diante. A matriz nula. Uma matriz será chamada de nula se todos os elementos da matriz forem nulos, com exceção dos elementos da diagonal principal. Quais são os elementos da diagonal principal? São os elementos em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Ó, aqui, ó, A1, A22, A33, A44, até AMM, tá? No caso, ele colocou AMN, o M e o N são iguais, para poder ela ser quadrada. Senão ela deixa de ser quadrada. A matriz nula é uma matriz em que todos os elementos são nulos, com exceção desses aqui, ó, A1, A22, A33, etc., até M por N, quando M for igual a N. Então ela será uma matriz de identidade nesse caso, né? A matriz de identidade que é o A1, A22 iguais a 1 e o resto 0. A matriz nula tem todos os elementos nulos, independente de qualquer coisa. Então, reforçando, a matriz nula, todos os elementos são nulos. A matriz de identidade ou unidade, que é a mesma coisa, todos os elementos são nulos, com exceção da diagonal principal, que são iguais a 1. Todos os elementos são iguais a 1, tá certo? Senão ela não será uma matriz de identidade. E nós vamos precisar muito dessa matriz quando formos estudar inversa de uma matriz, tá? A matriz de identidade ou unidade de ordem N, olha isso que nós mostramos há pouco, é a matriz quadrada com N linhas e N colunas, isto é, o número de linhas é igual ao número de colunas, todos os elementos são nulos, com exceção dos elementos da diagonal principal, que são iguais a 1. Matriz oposta. A matriz será oposta de outra matriz se o número, a linha da primeira for igual à coluna da segunda. Tá? Então, aliás, essa é a oposta, não. Essa é a transposta. A oposta, você vai ter todos os elementos AIJ
iguais aos elementos AJI, isto é, você trocando uma linha pela coluna, e você vai ter com sinais contrários. Então, exemplo aqui, ó, 1 e menos 1, o 0 e o 0, o 5 e o menos 5, o 7 e o menos 7, o menos 4 e o mais 4, o 0, 0, 0, 0, 3 menos 3, menos 2 e 2. Então, se você trocar os elementos que estão na matriz, se você trocar os sinais, os elementos da matriz A forem os mesmos elementos da matriz B com os sinais trocados, então ela é uma matriz oposta. Se a gente somar essas duas matrizes, a gente vai ver mais para frente que ela será uma matriz nula, porque os elementos são opostos, são iguais e de sinais contrários, não é? Então isso tudo é definição, é matismo. Se você tem uma matriz e quer a oposta dela, você basta trocar os sinais dos elementos, só isso. Matriz transposta, aí sim, a matriz transposta é uma matriz em que você trocando, pegando a primeira linha, colocando no lugar da primeira coluna da outra, a segunda linha, segunda coluna da outra, então nós vamos ter uma matriz transposta, tá? A transposta de outra matriz, basta você trocar linha por coluna. O que é linha passa a ser coluna? Por exemplo, o elemento A1, 2 seria igual ao elemento A2, 1. O elemento A1, 3 passaria a ser igual ao 3, 1, tá? Matrizes iguais. Duas matrizes são iguais se todos os elementos da mesma ordem de uma e de outra forem iguais. Então, o elemento que tiver na primeira linha e na primeira coluna de uma matriz vai ser igual ao elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da outra matriz. Se você tiver o A23, ele vai ser igual ao B23. O A51 vai ser igual ao B51. Isso é uma coisa tão boba, mas a gente precisa saber disso. É muito bobo, é muito simples, mas a gente precisa saber disso, porque a gente vai aplicar mais para frente. Ok? Então, aqui que ele se refere ao AIJ da matriz M por N, igual ao BJ da matriz M por N. Reparem vocês que se não for a mesma ordem, não tem como elas serem iguais. Elas só serão iguais se tiverem ordens iguais. Tá certo? Uma matriz, por exemplo, um elemento da matriz 3, 4 não pode ser igual a um elemento da matriz 3, 8, por exemplo. Todos os elementos não podem ser iguais. Tem que ter a mesma ordem, senão você não vai ter elementos correspondentes iguais. Bom, pessoal, esse é o assunto de matrizes. Tá? A gente vai ter ainda nas próximas aulas falando sobre as operações de matrizes, sobre exercícios de matrizes. Repito, esse é um assunto muito fácil, talvez seja o assunto mais fácil da matemática do ensino médio, mas importantíssimo para a aprendizagem de determinantes e posteriormente de sistemas lineares, que é uma parte fácil da matemática do ensino médio, tá certo? Então, na próxima aula, a gente continua esse assunto de matrizes e vamos seguir. Até a próxima, então. Olá, vamos continuar o nosso assunto de matrizes, trabalhando com as operações com elas. Então vamos somar, vamos aprender a multiplicar um número por uma matriz, vamos aprender a multiplicar uma matriz por outra matriz, tá ok? Então, se eu estou somando duas matrizes, A e B, ou C, basta que a gente some os elementos correspondentes. Para que isso aconteça, a primeira preocupação nossa é a ordem da matriz. Eu só posso somar duas matrizes se elas tiverem ordens iguais. Eu não posso somar uma matriz 3 por 5 com outra matriz que não seja 3 por 5. Por exemplo, 3 por 4, eu não posso somar. Eu não posso somar uma matriz 3 por 5 com uma matriz 5 por 3, não posso somar. O número de linhas de uma tem que ser igual ao número de linhas da outra, o número de colunas de uma tem que ser igual ao número de colunas da outra. Senão não posso. E para somar basta que a gente some os elementos correspondentes. O elemento está na primeira linha, na primeira coluna de uma,
com o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da outra. Então eu faço 3 com 2 dá 5. Aí eu vou pôr aqui, ó. Aí eu faço 1 mais menos 1 dá 0. Aí eu vou e põe aqui, ó. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Tá aqui. Menos 1 mais 3 igual a 2. Fácilzinho, não é não? 4 mais menos 5 dá menos 1. 0 mais 2 dá 2. 5 com 0 dá 5. 0 com menos 1 dá menos 1. E menos 7 com 9 dá 2. Fácil, fácil. Então, para somar duas matrizes, ou para subtrair duas matrizes, a gente faz da mesma forma. Tá certo? Muito fácil. Vamos para a multiplicação de número por matriz. Ora, se eu tenho uma matriz qualquer e vou multiplicá-la por um número qualquer, basta que eu pegue esse número e multiplique por cada elemento da matriz e coloque no lugar dele. Por exemplo, se eu tenho o número 2, se o R é igual a 2, eu quero multiplicar o 2 por essa matriz, basta que eu multiplique o 2 por cada um dos elementos da matriz. Então ficaria 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 4, menos 8. Simples, 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 simples. Não tem o que fazer, multiplicar um número por uma matriz. Agora vamos para o outro nó. Multiplicação de matriz por matriz. Ora, se eu tenho duas matrizes, eu vou multiplicar uma pela outra. O que é que eu devo fazer? Primeira preocupação. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Senão eu não posso multiplicar. Tá? Se eu vou multiplicar uma matriz M por P por uma matriz P por N, o resultado vai dar uma matriz. Primeiro, posso multiplicar porque o número de colunas aqui, ó, P, é igual ao número de linhas aqui, ó, P. Então eu posso multiplicar. O resultado vai dar uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de linhas da primeira, M, e o número de colunas é igual ao número de colunas da segunda, N. Tá? Então aqui vai ficar M por N, a ordem do resultado, da matriz é o resultado. Muito cuidado, não tem nada de difícil aí. Só tem que ter essa atenção. E o que é que eu faço para multiplicar? Eu multiplico cada linha da primeira por cada coluna da segunda. Como o número de elementos da primeira coluna, da primeira matriz, tem o mesmo número de elementos da primeira linha, aliás, tem o número de elementos da linha, então vai corresponder. Se for 3 por 4, vai ser 4 por 5, por exemplo. Então vai ter 4 elementos na coluna, 4 elementos na linha. Certo? Com a coluna da primeira, 4 elementos nas linhas da segunda, vai multiplicar cada um e coloca o resultado. Por exemplo, se A igual a 1, 2, 0, 2, menos 3, 0, e B igual a 2, menos 2, 0, 1, então A vezes B é, como é que eu faço aqui? Eu pego a primeira linha, que é o elemento A11, não é a primeira linha, e a primeira coluna é o A11, e multiplico pelo elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da outra. 1 vezes 2. Depois eu pego o segundo com o segundo. 2 vezes 0. 1 vezes 2, 2 vezes 0. Isso aqui vai dar 2 com 0, vai dar 2. Depois eu faço primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes menos 2, aqui. 2 vezes 1, está aqui. Então vai ficar menos 2 mais 2, 0. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Aí vai ficar 0 vezes 2, mais 2 vezes 0. Está aqui, ó. Isso aqui vai dar 0, né? 0. Segunda linha, segunda coluna agora. 0 vezes menos 2. 0 vezes menos 2, está aqui. 2 vezes 0.
Estou multiplicando a segunda pela primeira, né? Não, já estou na segunda pela segunda. Vamos ver. Segunda pela segunda, 0 vezes menos 2 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. Então vai ficar 0 vezes menos 2 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, isso aqui vai dar 2. Tá certo? Agora eu vou para a terceira linha. Menos 3, terceira linha, primeira coluna, né? Vai ficar menos 3 vezes 2 dá menos 6, 0 vezes 0 dá 0. Então isso aqui dá menos 6. Menos 6, está faltando um sinalzinho aqui, ó. Menos 6. E a segunda linha pela segunda coluna. Menos 3 vezes menos 2 dá 6, 0 vezes 1 dá 0. Então isso aqui vai dar 6 e não 0. Então está faltando aqui o sinalzinho e está faltando botar o 6 no lugar do 0. Ok? É preciso só paciência para não trocar e sair errado. Agora vamos para as propriedades. Reparem vocês, os vestibulares gostam muito de solicitar essas propriedades, tá? E ela termina, se você não exercitar bem, termina a gente se esquecendo ou confundindo. Por isso que é preciso exercitar bem. Não adianta só ler essas propriedades, não. É preciso exercitar, fazer exercícios. As propriedades das operações com números reais valem para as operações com matrizes. Então, quando você vai somar ou subtrair ou multiplicar, você faz com as matrizes a mesma coisa que faz com os números. Só que tem que ter um cuidado. O produto, você tem que multiplicar linha por coluna. Tá? E quando você tiver a multiplicação de matrizes, você só vai poder executar se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Tá certo? Lembra lá? Que a gente já mostrou anteriormente. Então ele diz: existem matrizes A e B na primeira propriedade, tais que AB é diferente de BA. Como é que é nos números? Nos números, se eu multiplicar por B, o resultado é a mesma coisa que B por A. Isto é, 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma regra elementar, básica, que todo mundo, qualquer criança sabe. A ordem dos fatores não altera o produto. Nas matrizes altera sim. A vezes B não é igual a B vezes A. É diferente, ó. Tá? Só tem dois casos que A vezes B é igual a B vezes A. Quando uma das duas for nula ou a identidade. Qualquer matriz multiplicada pela matriz nula, a matriz nula é uma matriz, a gente já viu, que tem todos os elementos nulos. Então, quando eu multiplico os elementos por 0, vai dar 0 em todos os elementos. Tanto vai dar matriz vezes 0, a nula, como a nula vezes a primeira. Vai dar 0, vai dar matriz nula sempre. Então, a ordem aí não altera. E no caso da identidade, que é aquela matriz que todos os elementos são nulos, com exceção da diagonal principal, que os elementos são iguais a 1, quando você multiplica a matriz qualquer pela matriz identidade, o resultado é a própria matriz. Se eu multiplicar a identidade pela matriz qualquer, o resultado vai dar a própria matriz. Então, nesse caso, vai dar o mesmo resultado, mas só nesses dois casos. De uma maneira geral, não dá igual. Tá certo? Pode-se ter, segunda propriedade, pode-se ter A vezes B, A vezes B é o produto de duas matrizes quaisquer, igual a matriz nula. Esse 0 aqui, ó, é matriz nula, tá? Matriz nula. Isto é, todos os elementos são nulos. Então, pode-se ter A vezes B igual a 0, do produto de duas matrizes igual a matriz nula, com A diferente de 0 e B diferente de 0. Olha a diferença para os números. Você só tem um resultado nulo se um dos dois for nulo. Tá? Aqui não, aqui a gente pode multiplicar, o resultado dá 0 sem que nenhum seja nula. Você quando multiplica e soma, vai dando 0 tudinho, mesmo que as duas não sejam nulas. Uma das duas não seja nula. Tá ok? Então muito cuidado com isso aqui. Pode-se ter AC igual a BC, mesmo que um A é diferente de B e C é diferente de 0. Nos números você não tem. Por exemplo, 3 vezes 5 é igual a 3 vezes 5 é igual a 4 vezes 5. Vai dar certo? Vai não, né?
O produto de dois números só vai dar igual ao produto de outros dois números se um deles for comum, por exemplo, 3 vezes 4, 3 vezes 5, está errado, não dá certo. 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 5 dá 15. Se tiver um comum, uma matriz comum, tá? Você pode ter que AVC igual a BVC, já no número não pode. Tem como. Se A e B são matrizes conformes ele está querendo dizer que satisfazem as operações, tá? Por exemplo, se for soma, tem que ser a mesma ordem. Se for o produto, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, senão não pode. A diferença também, diferença só pode fazer a operação se tiver a mesma ordem. Soma e diferença só se tiver a ordem igual. Produto não. Produto tem que ser o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Lembram? Então, se isso ocorrer, tiver essa condição satisfeita, e você achar a transposta de uma matriz A, quem é a transposta? Você troca a linha por coluna, né? Depois você vai achar a transposta da transposta, o resultado vai voltar a ser o que era. Você trocou linha por coluna, quando você trocar de novo, vai voltar a ser o que era. Tá ok? A transposta de uma soma é igual à soma das transpostas. A transposta de A mais B é igual à transposta de uma mais a transposta da outra. Ou você soma as duas e depois muda a linha pela coluna, ou você acha a transposta de uma, a transposta da outra e soma. Tá? Vai dar o mesmo resultado. A transposta do produto de um número por uma matriz vai ser o número multiplicado pela transposta da matriz. Ou você pega esse número, multiplica por todos os elementos da matriz, depois acha a transposta, ou você acha a primeira transposta e multiplica o número. Vai dar o mesmo resultado, tanto faz. A transposta do produto A vezes B é igual a transposta de B vezes a transposta de A. Olha aí o cuidado, né? Transposta da soma é a soma das transpostas, não tem problema. Mas a transposta do produto não é o produto das transpostas. Você tem que inverter o B. Tá? Ao invés de A vezes B, vai ficar B vezes A. Então, a transposta do produto é igual ao produto das transpostas. Ok? Bom, paramos por aqui com esse assunto de matrizes e na próxima aula nós faremos exercícios que a gente precisa trabalhar muitos exercícios para não esquecer essas coisinhas, essas propriedades, para ver se a gente mentaliza elas. Caso vocês, quando forem resolver, não lembrem, tem alguma dúvida, simula, pega uma matriz, pega outra matriz, monte as duas matrizes, resolve o exercício e verifica se dá igual ou se não dá igual. E aplica as propriedades. Vocês vão ver nos exercícios que a gente vai fazer que tem vários exercícios de vestibulares com esse tipo de problema, que o aluno tem que resolver. Tá ok? Então até a próxima, quando a gente vai fazer os exercícios.